Olá, Deus abençoe sua vida, mais um dia que o Senhor fez, nós nos alegramos nele. Vamos ler mais 3 capítulos aqui do livro do profeta Amós, capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6. Capítulo 4 de Amós tem um propósito de confrontar Israel por sua teimosia e recusa em se arrepender, apesar dos inúmeros avisos e castigos enviados por Deus. Esse capítulo também, Deus expõe a idolatria e as práticas religiosas vazias de Israel. Amós 4 começa com uma crítica contundente às mulheres ricas de Samaria, que vivem em luxo enquanto oprime os pobres e abusam de suas riquezas. Olha o verso 1 e 3. Ouçam essas palavras, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria. As vacas de Bazã eram as mais gordas. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem os senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pela brecha do muro e serão atiradas na direção do Armon, declara o Senhor. Então, quando ele começa essa expressão vacas de Bazã, ele aponta para onde é essa mensagem, mas trazendo também essa ideia de que Samaria está engordando em cima da exploração dos mais pobres. E aí, elas são comparadas às vacas de Bazã, um símbolo de ganância e indiferença ao sofrimento dos outros. E o profeta então expõe a hipocrisia do culto religioso de Israel, onde o povo continua a oferecer sacrifícios e participar de rituais em Betel e Gilgal, mas tudo de maneira mecânica e sem verdadeiro arrependimento. Então, verso 4 e 5 é uma crítica, ele expõe uma hipocrisia, muito mais do que a crítica, ele expõe uma hipocrisia do culto religioso. É como se Amós estivesse dizendo assim: como vocês podem entrar na casa de Deus, praticar todos esses rituais no sábado e no dia seguinte vocês continuam com a mesma prática errada? E aí Deus então lembra Israel de todos os castigos que ele enviou para chamar o povo ao arrependimento. Aí ele fala de fome, seca, pragas, derrotas em batalhas. Versos 6 ao 11, isso fica muito claro, né? E, no entanto, repetidamente, a resposta de Israel é teimosia e recusa em se voltar para Deus. Se você está tendo o privilégio de estar comigo desde o início, você já percebeu o quanto Deus falou, quantos profetas, quantas mensagens, quantas vezes Deus pegou na vara com o propósito de disciplinar Israel e trazer ela de volta, mas Israel não voltou. E aí o capítulo 4 termina com uma advertência severa. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Aí está no verso 12, é um texto muito forte, a gente repete ele muito. Deus descreve sua majestade e poder, lembrando Israel de quem ele é, o Criador e soberano de tudo. Então, verso 12, deixa eu ler de novo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E aí nós vamos para o capítulo 5. Propósito do capítulo 5 é um chamado ao arrependimento sincero e à busca da justiça. Você percebe que Israel está caminhando na injustiça social. Eu me arrependi, mas continuo ainda explorando o pobre, a viúva, o órfão. Então não houve arrependimento. Arrependimento toca mudança de atitude. Se não houve mudança de atitude, então não houve arrependimento. Ok? Amós 5 começa com uma lamentação sobre a queda de Israel. O profeta aqui ele vai chorar por Israel, como se já estivesse destruído, prevendo que apenas uma pequena parte do povo sobreviverá ao julgamento. Verso 1 até o verso 3. Né? Verso 2. Caída para nunca mais se levantar, está a virgem Israel, abandonada em sua própria terra, não há quem a levante. Então você vê que esse texto é muito forte, mas mostra o juízo de Deus.
E aqui a lamentação do profeta. Né? A lamentação do profeta. E aí continua, Amós então faz um apelo urgente ao arrependimento. Olha aqui, verso de número 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Busquem-me e terão vida. Que mensagem forte. Diante de um julgamento iminente, é como se Amós estivesse ali gritando, falando: pelo amor de Deus, ouça essa mensagem. Se você buscar a Deus, você vai ter vida. Né? E aí, ele exorta o povo a não confiar em lugares de idolatria. Por isso ele vai dizer aqui, ó, verso 5, não busquem Betel, não vão a Gilgal, porque esse lugar se tornou lugar de idolatria. Ou seja, não busque na idolatria, em ídolos, a solução está em Deus, a vida está em Deus. Né? E aí o profeta denuncia a injustiça social. Deixa eu ver o verso 12 aqui, só para você ter essa ideia. Pois eu sei quantos são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que faça justiça ao pobre nos tribunais. O pastor está falando de Israel mesmo, é de Israel. Mas a gente vê isso hoje, a gente vê. E Deus, onde está? Deus continua no mesmo lugar, assentado num alto e sublime trono. E quando Deus se levantar para julgar a injustiça social, tenha certeza que Ele vai fazer isso. Porque Ele levanta para tomar a causa da viúva, do órfão, do necessitado. Né? Então essa mensagem é muito forte. E aí Amós continua e ele critica agora severamente a falsidade da adoração de Israel. Nós já vimos isso no capítulo anterior, mas agora ele traz isso com tanta clareza. Ou seja, há sacrifícios, há cânticos, há orações, mas elas são feitas sem sinceridade. Ah, mas como que Amós sabe disso? Não, não é Amós. É Deus falando através de Amós. E o único que sonda o nosso coração é Deus. Deus sabe quando há sinceridade e quando não há. E aí termina com o juízo, né? O verso 24, deixa eu ler o verso 24 aqui. Verso 24 em diante, ó. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro pereno. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Essa é a vontade de Deus. Né? Então Deus deseja que o juízo, né, como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Né? Então é muito interessante que Deus fala antes do juízo e ele fala da justiça, trazendo essa ideia que o juízo é para conduzir a nação para esse lugar de justiça social. Né? E aí ele fala também, verso 18 ao 20, não citei isso para vocês, né? Ele fala do dia do Senhor, né? Que o povo espera ser um dia de salvação e vai ser um dia de escuridão e não de luz. Ok? Vamos para o capítulo 6, propósito capítulo 6 de Amós, denunciar a complacência e autoconfiança de Israel, particularmente de seus líderes, que se entregam ao luxo e à vida de prazer enquanto ignoram a iminente destruição. Então, o capítulo 6 é uma condenação direta. A complacência desses líderes e ricos de Israel, ele começa com ai para aqueles que estão à vontade em Sião e confiantes em Samaria. Olha o verso 1, ai de vocês, ai. Nós já falamos sobre esses ai, que é um julgamento, e esse ai foi usado em vários momentos sobre julgamento em várias nações, agora ele é usado aos líderes e ricos de Israel. Ai de vocês que vivem tranquilo em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Então, ele traz essa palavra agora aos líderes, né? Esses líderes, eles vivem em palácios luxuosos, deitados em camas de marfim, comendo carne de cordeiros e bezerros, e se entregando à música e ao vinho. Verso 4 ao 6, isso ficou muito claro. E eles se consideram invulneráveis, sem perceber que a destruição está próxima. E isso é muito interessante, porque às vezes nós podemos entrar dentro de uma bolha. Dentro de uma bolha. E o juízo está chegando e eles não estão percebendo.
E aí Amós destaca a injustiça social. Deixa eu ler com você o verso de número 6. Vocês bebem vinho com grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Então nós vemos isso, que ruína de José aqui é uma expressão que representa o sofrimento do povo em comum, do povo. O profeta profetiza no verso 7, assim, ó, por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Que mensagem forte. Parece que ele está falando do nosso país, né? Deus tem misericórdia. Os versos seguintes, nós vamos ver do verso 8 até o final do capítulo 6, a condenação do orgulho de Israel. Então Deus promete destruir as casas grandes e pequenas e trazer julgamento de forma total. O que vemos aqui é a arrogância de Israel em confiar na sua própria força será o seu fracasso. Por isso o capítulo 6 começa com esse ai. Todas as vezes que você vê esse ai, ele aparece várias vezes falando de julgamento de outras nações. Esse ai é o momento que o juízo de Deus está chegando e está chegando sobre a nação por causa da injustiça social. Que Deus abençoe sua vida. Eu gosto muito do profeta Amós. Ele dá esse grito contra a injustiça social e eu gosto muito desse tema. E nós chegamos agora aqui, terminamos o capítulo 6. Amanhã nós daremos sequências, se Deus assim permitir. Deus abençoe sua vida.